Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ariadne, sou servidora pública, técnico de enfermagem, fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago aqui um vídeo para vocês como sugestão da Scarlett, né? Ela pediu que eu fizesse um vídeo com questões de saúde mental da Banco IBAD, né? Aí eu trouxe umas questões da IBAD e outras também de bancas diversas, tá? Aproveitando aí o nosso Setembro Amarelo, né? Que é o mês que nós estamos aí dando ênfase, né, à saúde mental, porém nós sabemos que é a nossa mente que comanda tudo na nossa vida, né? Então o ideal seria que esse mês, né, que as considerações, né, toda aquela importância que a gente dá nesse mês se estendesse por todos os outros meses do ano, né? Então, sem mais delongas, e vamos pro vídeo. Questão 1, da Banco IBAD. Considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como mal do século, a depressão possui alguns tipos de acordo com sua origem. Um dos cuidados de enfermagem a ser implementado é a realização das orientações quanto à ingestão dos antidepressivos prescritos pelo médico, além de avaliar a aceitação participativa ou não do paciente. Para melhor tomada de decisão, é importante que o técnico de enfermagem tenha o conhecimento de qual tipo de depressão o seu paciente está passando, como, por exemplo, a depressão somatogênica, que é originada. Aí, nesse caso, nós temos que saber, né, o que é a depressão somatogênica, né? Mesmo que nós não saibamos o significado, pela própria morfologia da palavra, né, esse prefixo aqui, somato, né, isso aqui está relacionado a corpo, né? Então, subentende-se o quê? Organismo, né? Então, vamos ver qual é a alternativa que fala que é uma depressão que é originada no organismo, né, com fatores orgânicos. Nesse caso, o gabarito é letra A, que é principalmente por fatores orgânicos, como o uso de medicamentos ou interrupção do mesmo, né? Então, nesse caso aí, a depressão vai ser originada por fatores orgânicos, né? E também quando há interrupção do mesmo, porque nós sabemos que esses medicamentos, né, controlados, sejam de tarja preta ou vermelha, mas que sejam exclusivamente de prescrição médica, né, eles não podem ser descontinuados, né, porque pode gerar o quê? Uma crise de abstinência, né? Então, gabarito, letra A. Vamos agora para a próxima. O profissional de enfermagem deve atuar continuamente com o paciente portador de algum tipo de transtorno psicossocial, estabelecendo um vínculo ao ponto de saber ouvir, respeitar seus direitos e suas vontades e jamais esquecer a identidade desse paciente. É extremamente importante para uma melhor aproximação do paciente estabelecer uma interação saudável entre ambas as partes. E para isso, o profissional de enfermagem precisa garantir que haja nesse caso aí, é sem sombra de dúvida, né? Submissão não, claro que não, é a comunicação, né? É o gabarito A. Subjugação também não, aliciamento muito menos, distanciamento também não. Então tem que ter comunicação entre ambas as partes, né? Respeito, chamar pelo nome, né? Agora vamos à questão 3. As unidades que são responsáveis em acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar com atendimento de equipe multidisciplinar, são chamadas são os CAPs, né? São os Centros de Atenção Psicossocial. Mas a outra questão aqui também é basicamente a mesma, né? Que é também da IBAD. Os serviços que compõem a rede de saúde mental estão divididos em nível primário, secundário e terciário. E essa divisão visa a atenção integral do paciente. Um modelo de atenção integral em saúde mental deve conter como princípio de integração entre os diversos serviços, complementando-se e não se opondo nem se sobrepondo um ao outro. Assinale a alternativa que apresenta um dos serviços que compõem o nível secundário. No caso, o nível secundário é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Eu coloquei aí na minha comunidade uma alteração que teve nas RAPs, né, nas redes de atenção psicossocial, em relação ao CAPS AD4, né, álcool drogas, que ele foi revogado. E depois vocês deem uma olhada, tá, que tem uma nota técnica sobre isso, atualizando isso aí. Inclusive tem questão no meu simulado, de antes, né, dessa atualização que é recente. Aí é bom a gente estar sempre de olho nas atualizações, né,
para não chegar na prova e errar, no caso, a questão por causa de desatenção, né? Porque é fogo, a gente está acostumado com conteúdo, de repente eles vão e mudam. Então a gente tem que ficar sempre procurando, né? Eu estou aqui para isso, né? Procurando, caçando as atualizações para trazer para vocês. Então vamos lá, a questão 5 agora. Essa aqui é lá de Santa Catarina, isso. Prefeitura de Iporã do Oeste, alô Iporã do Oeste. Técnico de enfermagem, questão recente de 2023. No contexto da atenção à saúde mental da criança e de adultos, é correto afirmar que aqui, as crianças não podem desenvolver transtornos mentais? Isso é correto? Não, né? Porque as crianças também podem desenvolver transtornos mentais, inclusive alguns transtornos, né? Eles se originam na infância, né? A internação psiquiátrica deve ser a primeira opção de tratamento para todos os transtornos mentais? Não, a internação psiquiátrica nunca é a primeira opção, né? A não ser no caso do paciente que nunca teve uma crise, né? E de repente ele surta. Aí, para ele não colocar em risco a vida dele nem a das pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes é necessário, né, chamar o SAMU, levar para o hospital, mas a primeira opção nunca é esse tratamento aí, né, de internação. Levar para o ambulatório, fazer acompanhamento na psiquiatria, né? Então, essa aí está eliminada. As ações de enfermagem e saúde mental devem estar alinhadas às políticas públicas e diretrizes de humanização? Sim, esse é o nosso gabarito, né? Então, as ações de saúde mental, elas devem estar alinhadas às políticas públicas e diretrizes de humanização, né? Em todos os níveis de atenção. O uso de medicamentos é sempre necessário no tratamento de transtornos mentais? Esse sempre aqui não, né? Porque às vezes o paciente pode fazer terapia, né? Então, esse sempre não é necessário, né? Todo transtorno mental que vai necessitar, embora nós saibamos que todo paciente que tenha problema de transtorno mental, ele tem que ser acompanhado pelo médico. Mas até que se a pessoa estiver apresentando algum quadro, o médico vai aos poucos retirando algum medicamento, né? Então, essa aí está eliminada. Questão 6. Da FUNCERN, lá do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Bom Jesus, enfermeiro da atenção básica, 2023. Sobre os psicofármacos usados em saúde mental, aquele que tem indicação específica para o tratamento das psicoses Aí nesse caso, eles querem saber, né, qual é o tipo de medicamento que trata as psicoses, né? Nós sabemos que os medicamentos antipsicóticos, né, a risperidona, Aldol, onlazapina, quetiapina, esses e outros, né? Esses medicamentos são do grupo dos neurolépticos, tá? Eles vão o quê? Eles vão diminuir a agitação psicomotora, né? Eles vão sedar o paciente. Então, é o neuroléptico. Anticolinérgico não, ansiolítico também não, antidepressivo também não. Agora vamos à questão 7. A contenção mecânica do usuário em crise psiquiátrica ou nos casos de urgência e emergência psiquiátrica somente poderão ser executadas pelo profissional de enfermagem sob supervisão do enfermeiro? Sim ou não? Sim, né? Só o enfermeiro. Aliás, a contenção ela tem que ser sob supervisão do enfermeiro, né? Vamos à questão 8 agora da banca Quadrix, uma banca que é muito parecida com a FRJ, tá? A PR4, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar emocional que permite que as pessoas enfrentem os fatores estressantes da vida, permitindo o pleno desenvolvimento de suas habilidades, dos estudos e do trabalho. É um componente integral da saúde que fundamenta nossas habilidades individuais e coletivas para tomar decisões, construir relacionamentos e moldar o mundo em que vivemos. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta, tá? Vamos grifar aqui para a gente não se perder. A saúde mental é a ausência de transtornos mentais? Esse conceito aí está muito vago, né? Não é só a ausência de transtornos mentais, né? É todo um contexto, né, que pode definir. Então, esse daí não é considerado correto. Nenhum transtorno mental tem cura? Também está incorreto, porque tem transtorno que a pessoa, com tratamento, né, tem melhora do quadro, né, tem cura também.
Fatores sociais podem estar envolvidos no risco de desenvolver transtornos mentais? Sim ou não? Sim, né? Principalmente o indivíduo está inserido no meio, né? A família, fatores sociais, de repente mora numa área de risco, então o trabalho, né, pode influenciar, a pessoa pode desenvolver síndrome de burnout, né? Uma série de outros fatores que podem sim desencadear transtornos, né, mentais. Uma estratégia de atenção fundamental para a identificação das necessidades assistenciais de pessoas com transtornos mentais é o acolhimento dessas pessoas, sim, mas não de seus familiares? Não, está errado, né? Porque dos familiares também. Os efeitos de uma doença mental são sempre temporários? Não, nem sempre são temporários, né? No caso da esquizofrenia, quando a pessoa desenvolve a esquizofrenia, é um quadro permanente, transtorno bipolar também é permanente, né? A gente administra, mas não tem cura, né? Então, esse aí está eliminado. Agora vamos à questão 9, da Marinha, 2022. De acordo com o manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, que trata sobre a prevenção do suicídio, uma pessoa sob o risco de suicídio é aquela que apresenta a habilidade para se relacionar com a família? Não, uma pessoa que tem habilidade para se relacionar com a família, subentende-se que ela não está isolada. Então, esse não é, né? Doenças físicas agudas e dolorosas? Nem sempre, porque às vezes a pessoa tem um quadro, né? Um quadro álgico e ela funciona, ela vai, né? Vivendo, se acostuma, né? Se trata, mas não necessariamente é obrigada a ter ideias suicidas por conta disso. Sentimento de solidão e coragem? Não, geralmente não está nem relacionado à coragem, né? Mas assim, desânimo, descontentamento mesmo com a vida, né? Hábito alimentar e de sono regulares? Regulares não, né? No caso, o risco aí é aquela pessoa que menciona repetidamente, fala de morte, fala de suicídio, está desanimado, né? A pessoa que tem que ficar de olho. Muitas vezes, no seio da nossa família, né, a gente passa despercebido sobre certas situações. Então, se você vê uma pessoa sempre falando de morte, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, quem faz não avisa. Avisa sim, né? Avisa. E outra coisa, ainda tem um dado importantíssimo em relação ao suicídio, que já passei por isso na minha família, né? Da pessoa, no momento que vai cometer o suicídio, próximo, né, cometer o ato, a pessoa tem uma melhora do quadro, né? Aí ninguém entende nada, mas a gente que é da área de saúde, a gente tem que ficar de olho, né? Então, nesse caso aí, uma pessoa sob risco de suicídio é aquela que apresenta menção repetida de morte ou suicídio. Então, paciente potencialmente suicida tem que tratar, psiquiatra, medicação, né? Tomar lá medicação, geralmente existem medicações para poder cortar esse impulso, né, do suicídio. O lítio, o carbonato de lítio é muito bom para isso também, né? O médico, assim, ultimamente, muitos não usam, né, mas essa medicação é, assim, essencial, né? No caso, transtorno bipolar, que é a antiga psicose maníaco-depressiva. Vamos agora para a questão 10. A prevenção do comportamento suicida é um grande desafio para os profissionais, familiares e população em geral. Ao produzir o manual Prevenção do Suicídio, almejava-se contribuir com redução das taxas de suicídios e tentativas, bem como os danos e impactos às famílias, amigos e demais redes de apoio do sujeito. Sobre essa temática, avalie as assertivas a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Pessoas com sentimentos concomitantes de depressão, desesperança, desamparo e desespero devem ter atenção dos familiares e profissionais para investigar o risco de suicídio e ofertar cuidado? Sim, né? Essa é verdadeira. A pessoa, quando começa a ficar com esses sentimentos, né? A pessoa tem que sempre avaliar, o familiar tem que ter sempre aquele olhar, né? Crítico, né? Aquele olhar, não... se colocar no lugar do outro, né? Ficar sempre desconfiado, porque a gente não sabe se esse quadro vai evoluir, né, para uma tentativa de suicídio. Então é muito importante ficar de olho, sim. Verdadeiro. Uma abordagem calma, aberta, de aceitação e de não julgamento é fundamental para facilitar a comunicação? Sim, com certeza, né? Sem críticas,
sem julgamento, é muito importante, até porque para a pessoa confiar na gente, né? Então essa daí tá certa também. Casos suspeitos devem ser avaliados quanto ao estado mental atual, a existência de um plano suicida e as possibilidades de execução e a existência de um sistema de apoio social ao sujeito. Exatamente. Não são todos, mas a maioria, né, se a pessoa tiver em depressão profunda principalmente, tem que sempre avaliar se tem um plano suicida, tomar cuidado, né, se a pessoa estiver depressiva, afastar faca, qualquer coisa que possa, né, a pessoa possa usar como instrumento para provocar o suicídio, né? Então, isso é importante. Com cuidado e perguntando sobre suicídio, não induzirá o risco da pessoa ao suicídio. Exatamente. Tentar conversar, né, a respeito disso, procurar saber, né, qual o pensamento, o que a pessoa pensa a respeito disso. Isso tudo ajuda. Então, nesse caso aí, todas as alternativas estão corretas, tá? Aí tá, ó, Setembro Amarelo. Uma atitude salva uma vida, né? Você não está sozinho. Procure ajuda, ligue para CVV 188, né? Sempre que você puder se disponibilizar para ajudar alguém, né, que está sofrendo de depressão, que está começando a apresentar sintoma, né, de algum sintoma de saúde mental, é bem válido, porque às vezes a pessoa não tem nem com quem conversar, não tem uma orientação, né? E infelizmente, né, problema de depressão a gente tem que aliar o tratamento, né, com psiquiatra ou neuro, atividade física e principalmente psicoterapia também, né? Os fatores, né? Tudo faz parte de uma engrenagem, né? Então, gente, fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima, tá? Fui. Deixem seu like aí, tá? Se quiser o PDF, é só me pedir lá no e-mail ou lá no meu Instagram, @enfermagem com Ariadne. Até a próxima. Fui.